Alô? Pode? Podemos começar? Reiniciar os nossos trabalhos. Muito bom dia a todas, a todos. Eu, como palmeirense, queria dizer para vocês que a gente recebe sempre muito bem os gremistas. Eu pus até uma camisa para homenagear o Grêmio. A gente jamais faria desfeita de tratar mal os visitantes, né? Então, muito bem-vindos. A parte é brincadeira. Eu queria só dar um recado, que é o seguinte, antes da gente começar e passar propriamente à mesa. Como alguns já me pediram, a gente providenciou umas pastas com o resumo para entregar para cada uma das escolas, com o resumo das 5 salas, tá? Aqui no intervalo, no próximo intervalo, lá na mesa com a Cris, vocês vão poder, cada escola, por favor, retire a sua pasta com as atas de cada uma das salas, tá bom? Porque acho que esse é o material, inclusive, também que a gente vai trabalhar à tarde. Bem, hoje a gente vai ter aqui de manhã ainda 2 palestras e à tarde trabalhar um documento final desse evento, né? E ao final do dia eu queria também anunciar que a gente vai ter uma apresentação aqui do coral aqui do TCM, com a presença de uma cantora sul-africana, que é muito bacana e muito interessante, para a gente encerrar com alto astral, apesar de um dia tão triste para nós palmeirenses, né? Então, tem gente feliz. Tem muita gente feliz aqui. Então é isso. Eu queria convocar agora aqui a Flávia do TCU, a Flávia Lacerda, que vai fazer a mediação desta mesa, e agradecer desde já a presença da Fernanda Costa e do Sérgio Amadeu, querido amigo. Muito bem, Flávia. Bem-vinda. Gente, bom dia a todos. Gostaria de convidar ao palco Sérgio Amadeu da Silveira, que é doutor em Ciência Política pela USP, professor associado da Universidade Federal do ABC, membro do Conselho Científico da Associação Brasileira de Pesquisadores de Cybercultura, ABC Cyber, representante da comunidade técnico-científica no Comitê Gestor da Internet no Brasil, foi presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, é autor de diversas publicações, entre elas Democracia e Códigos Invisíveis, como os algoritmos estão modulando escolhas e comportamentos políticos. É uma pessoa bastante reconhecida no meio acadêmico, nessa questão da inclusão digital, de governo, né? Muito bem-vindo, doutor Sérgio. E convido também Fernanda Costa, jornalista, atua há 20 anos com engajamento e relacionamento cívico no ambiente eleitoral e terceiro setor. Nos últimos anos, atua na startup política App Cívico, em alguns projetos como Gastos Abertos, Voto Legal, Mandato Aberto, buscando transformar controle em participação social com o uso de tecnologia. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Ótimo debate. Bom, passo a palavra para o professor, doutor Sérgio. Eu vou abrir uma apresentação aqui. Dá licença um minuto. Bom, eu vou trazer para vocês uma questão que é muito comentada, então eu vou fazer uma abordagem sobre a questão de participação e controle em relação ao Estado, a partir
da discussão da inteligência artificial, né? Hoje, se você for ver, vários tribunais, aí no caso do Poder Judiciário mesmo, estão iniciando o uso de o que eles chamam de inteligência artificial, mas que, na verdade, é o uso de algumas técnicas e tecnologias que a inteligência artificial é um guarda-chuva. Tem alguns tribunais de contas que estão começando a usar também, e eu vou falar sobre isso, na verdade, sobre a inteligência artificial, algumas questões que nós devemos considerar quando nós formos utilizá-las, e eu vou fazer uma sugestão aos tribunais de contas sobre o uso de inteligência artificial distribuída. Então, eu queria começar dizendo que esse termo é um termo muito impreciso, é um termo guarda-chuva, é um termo que gera desprezo de alguns e temores gigantescos de outros, né? As pessoas acham que inteligência artificial é algo que vai entrar no seu celular e vai dominar o mundo. Então, na verdade, as tecnologias de inteligência artificial, elas que nós temos hoje, elas se desenvolveram uma parte daquilo que seria o comparável à inteligência humana, principalmente o que a gente chama de aprendizado, de definição de padrões. Então, ela tem sido usada, a inteligência artificial, para o reconhecimento de fala, para a linguagem natural, quando você tem esses tradutores do Google, ou, em geral, os tradutores de uma língua para outra, têm usado um tipo de definição de padrões a partir do aprendizado que o software tem com o uso daquele próprio software. Então, ele vai aprendendo e vai aprimorando, por exemplo, uma tradução conforme nós vamos ajudando na sua correção, etc. Então, quando você fala muitas vezes com algumas URAs, que você liga para algumas empresas, você já tem o uso de chamados chatbots, ou aqueles softwares que são capazes de conversar com você. Eles são, em geral, o que tem por trás deles são ou redes neurais, ou chamados algoritmos de aprendizado de máquina. O Google tem vários projetos de aprendizado de máquina, de aprendizado profundo. O Facebook também tem, todas as grandes corporações, as 4 grandes, Apple, Amazon, Facebook e Google, eles todos têm projetos da chamada inteligência artificial, que, no momento, o que está sendo muito bem utilizado e está se tornando popular, de maneira até perigosa, é chamado reconhecimento facial. O reconhecimento facial, ele é usado, por exemplo, pela Secretaria de Segurança da Bahia, e eles se vangloriam de identificar pessoas no meio da multidão, mesmo escondendo o rosto, porque ele consegue definir padrões e, usando autoprocessamento computacional, ele sabe identificar uma pessoa. E, enfim, a China tem vendido vários softwares de reconhecimento facial. E as pessoas, muitas vezes, no senso comum, acham que câmeras ligadas a reconhecimento facial reduzirá praticamente muitas estatísticas criminais. E aí eu, como sociólogo, gostaria de informá-los que isso não é verdade, sim, pelo simples fato que a causa do crime não está ligada à ausência de câmeras. Eles inibem alguns poucos ou algumas poucas infrações e crimes. E eles permitem reconhecer, sem dúvida nenhuma, criminosos e não criminosos. Mas vamos lá. A parte do subconjunto de chamada inteligência artificial que mais avançou, é o que eu havia dizendo, é o chamado machine learning, ou em português, aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina é isso, ele é um conjunto da inteligência artificial que tem a ver com a criação de programas baseados em dados e não em regras. Um programa baseado em regras, vocês devem saber, por exemplo, é o que tem um algoritmo quando você chega num banco qualquer, você fala a sua idade, o que você veio fazer, e você vai ser atendido conforme a regra que está embutida lá, certo? E não na hora que você chegou, porque se tiver alguém mais velho,
numa prioridade X, ele vai ser atendido antes. Aquilo é uma regra, aquilo é uma coisa que não muda, certo? Aquilo não vai se alterar. Já um programa baseado em dados, não, que é o chamado aprendizado de máquina. Ele vai se alterando conforme ele vai tendo contato com os dados. E ele vai se aprimorando, ele vai se, vamos dizer assim, ele vai encontrando padrões, por exemplo. Como é que ele descobre que uma imagem é de um gato? Você põe lá 100 mil imagens e vai ensinando a ele que aquela imagem de gato são essas e não aquelas outras. Aí ele vai errando, aí você diz, isso é um erro. Aí ele vai tentando encontrar um padrão. Deu para entender? Ele vai procurando, portanto, padrões. Aí ele consegue distinguir, ele encontrou um padrão do que é um gato e o que não é um gato. Então, a criação de trabalho com grande massa de dados de machine learning, muitas vezes usa um trabalho precário. Vocês já usaram esse serviço do Amazon, Mechanical Turk? Não usaram? Mechanical Turk é um site onde você se inscreve e faz trabalhos manuais enfadonhos e ganha alguns dólares por dia. Então, por exemplo, para taguear ou rotular fotos de gatos, animais, tal, para ensinar os algoritmos de aprendizado de máquina, você contrata humanos precarizados para poder fazer essas rotulagens. Então, você tem um aprendizado de máquina que é não supervisionado, né, que é um tipo de aprendizado de máquina, onde o algoritmo ingere dados não rotulados e desenha inferências e padrões. Ele é muito bom para usar onde existem padrões ocultos que os humanos não conseguem ter hipóteses sobre eles. E, em comparação com o aprendizado supervisionado, o aprendizado não supervisionado, ele é um traço mais próximo de máquinas que se auto-ensinam. Só que tem um problema, o resultado dele é imprevisível. Então, quando, por exemplo, nós vamos utilizar o carro autômato, vocês devem ter acompanhado que isso já é não é mais um grande problema tecnológico, é um problema ético, é um problema do que eu vou embarcar no carro supervisionado, porque eu vou ter que dar várias orientações antes, rotuladas, entenderam? De como ele deve se portar, e as orientações de como ele deve se portar não são consensuais entre nós. Entenderam, né? Então, esse é um problema. Agora, imagine se eu colocasse um carro para aprender na rua. Aprender com o trânsito. Ele teria um aprendizado, deu para entender, não supervisionado. Só que aí, os resultados poderiam ser imprevisíveis. E o outro campo é o resultado, o chamado aprendizado de máquina por reforço. Então, tem o supervisionado, não supervisionado e o por reforço. O por reforço é onde você põe limites. Você tem a mão humana interferindo o tempo todo ali, né, nos objetivos, nas ações permitidas, nas restrições. E tem o aprendizado profundo, que segue essa lógica, tá? O aprendizado profundo, ele em geral, ele é feito por redes neurais, e ele replica a estrutura e a funcionalidade do cérebro. Veja bem, aquela que nós achamos que o cérebro tem hoje, no grau de ciência atual. E esse aprendizado em redes neurais, ele tem um problema, né? Para ele chegar a uma conclusão, ele vai criando vários tipos de relação, como se imagina que são as relações de neurônios dentro do nosso cérebro. E essas relações, eles vão criando camadas entre os dados que entraram e os que saíram. Ele vai criando uma série de camadas. E essas camadas que ele vai criar, você não sabe quais são e quantas são. Então, o problema das redes neurais hoje, que também é conhecido como Deep Learning Neural Network, é que você muitas vezes sabe os dados de entrada, tem os dados que você quer na saída, mas você não sabe como chegou a esse resultado. E aí você não consegue explicar como ele definiu o padrão. E se você não consegue explicar algo que você vai usar no estado, a pergunta é, você pode usar? Então, na verdade, você começa a ter uma polêmica no uso da inteligência artificial. Primeiro, você precisa de uma quantidade enorme de dados, muitos dados.
uma quantidade de dados que vão servir para treinar, o termo é esse mesmo, o algoritmo de aprendizado. E isso tem reforçado o uso de grandes plataformas. Não que eu queira fazer uma crítica, eu quero dar uma informação. Eu não acho que dados de justiça possam estar na nuvem de uma empresa, de uma corporação norte-americana. O problema é que para fazer inteligência artificial, entenda bem, esse guarda-chuva, na verdade nós estamos falando de machine learning. Para fazer machine learning em grande quantidade de dados, você tem um custo menor, você tem uma qualidade hoje maior se você usar uma grande corporação. Só que aí você passa todos os seus dados para essa grande corporação, que vai armazená-los e tratar fora do ambiente de controle público. Bom, mas isso é só uma questão. E tem uma outra. A opacidade domina as operações de aprendizado de máquina, especialmente de aprendizado profundo. Não é transparente. Ou seja, você não tem transparência e não consegue fazer explicação. Então, transparência e explicação são condições indispensáveis para a confiança e o seu uso crítico? Minha pergunta para vocês. São ou não são? O Estado pode usar algo que não é transparente e defender transparência? Não, eu estou perguntando porque é uma questão. Ele pode usar algo que ele não explica. Ele não sabe, não que o resultado seja errôneo, vocês estão me entendendo? Eu estou trazendo a seguinte coisa, eu não sei como ele definiu o padrão. Eu não sei como ele chegou àquela conclusão. Então, um jurista importante, pesquisador chamado Frank Pasquale, escreveu esse livro, The Black Box Society, né? E esse livro, ele é um livro importante para quem quer entender os problemas do uso de algoritmos de inteligência artificial. E a opacidade, quanto mais existe uma doutrina, uma governamentalidade mundial, seja o partido de esquerda, de direita, de centro, de cima e de baixo, todos eles são cientes. Todos eles dizem que não cabe ao Estado desenvolver tecnologia. Portanto, cabe a quem? As corporações. E, portanto, as corporações têm 3 questões em seus produtos. 3 questões. Sabe quais são? Primeiro, a opacidade dos algoritmos de machine learning e de outros é defendida na sociedade com 3 argumentos. Primeiro, a proteção do segredo de negócios. Pô, a empresa desenvolveu aquilo, ela tem que proteger os seus segredos. Segundo, propriedade intelectual. Muitas copyrights sobre um desenvolvimento de software, no caso da legislação brasileira, na norte-americana, patente, etc. E proteger a operação contra a fraude, o que é curioso, porque, enfim, você esconder como funciona protegeria contra a fraude. Então, esses 3 argumentos sensibilizam, em geral, a maioria dos juristas e as pessoas que dizem o seguinte, não, sem dúvida nenhuma, esses algoritmos têm que ser opacos, fechados, não podem ser transparentes. Portanto, quanto mais você usa no setor público, algoritmos opacos, mais opaco fica a ação dentro do setor público. Então, os algoritmos, agora, além de serem opacos, justificadamente, não sei se vocês estão me acompanhando, além deles serem opacos, eles têm um outro problema. Aquele que eu acabei de mostrar das redes neurais. Alguns teóricos dizem que eles são inescrutáveis. Eu acho essa palavra maravilhosa, por isso que eu fiz grande. Você sabe o que é um algoritmo inescrutável? Aquele que é indelével, aquele que não é possível exercer o conhecimento sobre ele. Então é fenomenal, porque há uma disputa hoje no mundo, não só no Brasil, ela está chegando agora, mas há uma disputa mundial sobre a inescrutabilidade dos algoritmos, principalmente de inteligência artificial, esse guarda-chuva. E é isso que o gestor público precisa saber. E há, por exemplo, os princípios dos algoritmos com a accountability. Há também regras de como declaração sobre os impactos sociais dos algoritmos. Né? E o que é importante? É importante saber o seguinte, não há um consenso que você use só algoritmo, você não saiba como funciona. E, curiosamente,
né, essa ideia de não poder prever como funciona um aprendizado de máquina em rede neural, sabe o que ele está gerando? Ele está gerando coisas assim, de pessoas ampliarem o medo dessas tecnologias, o que não faz sentido. Não faz sentido. Porque, na verdade, as redes neurais, que a gente apelida como inteligência artificial, o máximo da inteligência artificial, ela é ainda muito burra. Por quê? Porque se eu olhar esse aparelho 2 vezes ou 3, quando você me mostrar esse aparelho de novo, eu vou saber que ele é esse aparelho. Eu não vou confundir com um gato. Só que para a rede neural poder definir padrões, eu preciso pôr 100 mil imagens. Ela é uma grande aprendiz de padrões, que requer uma quantidade de informações absurda para poder funcionar com correção. Então, na verdade, essas generalizações dessa ultra, super inteligência não são corretas no estágio que a gente tem hoje. E, por outro lado, essas ideias de... agora sim. Essas ideias sobre não podermos... ele tem que ser opaco, não transparente. E a gente não entender como funciona, está gerando na Europa um embate, uma controvérsia tecnológico-científica brutal, que envolve o chamado a personalidade de robôs, ou personalidade eletrônica. Hoje tem uma figura jurídica que é pessoa física, pessoa jurídica. Essa figura, em geral, acompanha os diferentes direitos no mundo. Só que agora está se criando na Europa uma terceira figura. Já que eu não tenho como entender como funciona um algoritmo de machine learning, ou de deep learning, eu não posso ser responsabilizado pelo resultado que ele produz. Então, na verdade, eu preciso de uma terceira figura jurídica. Qual que é? A figura da pessoa eletrônica. E, logo, isso foi colocado como recomendação para um debate na União Europeia. A criação da pessoa eletrônica, por causa da inescrutabilidade dos algoritmos. E isso gerou uma reação, uma carta aberta da Comissão de Robótica e Inteligência Artificial, onde vários cientistas, filósofos, sociólogos, psicólogos, engenheiros de redes neurais envolvidos no debate estão dizendo: isto é uma alternativa para livrar as corporações de responsabilização. É preciso desenvolver um método de uso de redes neurais que seja explicável. E entenda a seguinte questão: a inteligência artificial ela pode ampliar a participação e o controle democrático, se ela for usada de uma forma explicável, responsável, e se a gente puder exercer participação e controle democrático sobre ela. Claro que você tem que ter como pressuposto que a inteligência artificial no Estado, no meu modo de ver, precisa ter dados abertos para ela poder funcionar, para eu saber que dados eu estou trabalhando. E precisa também, adequadamente, ter um volume de dados significativo, senão ela não vai funcionar bem. Porque não sei se eu fui claro, muito rapidamente, eu preciso treinar esses algoritmos. E é preciso ter uma variedade de dados para poder encontrar os diferentes padrões. Mas tem uma terceira questão. É preciso que os dados sejam verdadeiros. Tenha qualidade esses dados. Então, eu tenho que ter um tratamento muito importante desses dados. E um outro pressuposto: quando você for desenvolver qualquer ferramenta no Estado de inteligência artificial, esse guarda-chuva gigantesco, eu não coloquei segurança aqui, porque quando você vai desenvolver um software qualquer no Estado, vai vir o cara da segurança e vai falar: essa funcionalidade não pode ter, porque ela é muito frágil, porque ela abre demais o nosso servidor e vai vir um ataque. Então, a questão de segurança está embutida na concepção de produção de uma solução tecnológica. Sempre vai estar embutida. Ninguém desconsidera a segurança. Mas a gente desconsidera algumas coisas. Privacidade. Essa linha é uma linha hoje fundamental, envolver na concepção do projeto a privacidade dos usuários. Você fala: não, mas isso é uma decisão política, ideológica. Não, existe uma matemática, Kate O'Neill diz: modelos são ideologias embarcadas no código. Na verdade, você tem que entender que uma série de definições você abarca, você envolve no código.
Ele é preciso ter auditabilidade, transparência, responsabilidade e justiça. Responsabilidade é o seguinte, não dá para um software tomar uma decisão e aí você responsabilizar o sistema. Eu ouço isso em vários órgãos públicos e privados também. Chego lá e falo, mas por que funciona assim? Ah, é o sistema. Como se o sistema desse em árvore, fosse uma força natural, que não tivesse uma definição, uma organização, uma delimitação. Então é preciso, quando você vai fazer, quando você vai fazer uma solução, é preciso você considerar a capacidade de auditoria sobre ela, como é que vai ser, ela vai ter a documentação de que jeito, que exigência você vai fazer de documentação, qual a transparência, qual o nível de transparência que você quer, quem é responsável por corrigir viés? Viés. Vou dar um exemplo de viés e aí eu vou para o final. O que é um exemplo de viés? O Google, ele treinava o seu algoritmo de imagens, vocês já devem ter usado Google Imagens, já usaram? Ele treinava esse algoritmo com o quê? Fotos de brancos. Um monte de branco. E aí ele comprou fotos de negros. Ele comprou fotos de negros. Sabe do quê? Fotos de negros. Comprou de empresas para treinar o algoritmo. Mas eram negros que eles pegaram que estavam encarcerados. Então, quando você colocava assim, jovens brancos, parecia aqueles caras bonitão, sabe? Aquele negócio, aquelas meninas lindas. E quando você chamava jovens negros, aparecia só cara com aquele negócio de preso. E o algoritmo tem culpa disso? O algoritmo é racista? Não é racista, mas aqueles que treinaram o algoritmo deveriam considerar que o algoritmo vai aprender com um padrão. E o padrão que ele aprendeu é um padrão racista. Essa que é a questão. E assim é um viés que nós detectamos. Pode ter vários outros. Quem corrige esse viés? Dentro do Estado, o memorando, o sistema, enfim. O que o Tribunal de Contas poderia fazer? E aí eu termino minha exposição, muito rapidamente. Entre várias coisas que ele já está fazendo. Ou os tribunais que não são de contas, os tribunais, no caso do judiciário, já usam para poder ler processos, organizar jurisprudência, etc. Mas os tribunais de contas têm uma massa de dados invejável para qualquer um que quer trabalhar machine learning. Ele tem uma massa de dados invejável. E o que eu sugiro para vocês? O Tribunal de Contas da Paraíba tem o Turmalina, que é um tipo de análise um pouco inteligente, não, inteligente nesse sentido, que analisa sites de transparência dos governos, das prefeituras, dizendo se está bem, se está mal, o que tem que fazer. Mas isso eles fazem legal, eu não vou me estender nisso. Eu vou me estender nesse exemplo aqui, que eu era colaborador. Isso aqui é uma torre de detecção na verdade, imagens do universo. Na verdade, de ondas. Isso aqui são, na verdade, telescópios que são radioelétricos. Isso aqui é a Universidade de Berkeley, que escreveu um software chamado BOINC, para o projeto chamado Set at Home. Alguém aqui foi contribuidor do Set at Home? Ainda bem, porque senão vocês iriam... Estou brincando, mas o Set at Home vocês podem achar estranho, eu vou falar, aí eu peço que vocês não riam, e aí eu termino. O Set at Home, ele é um projeto vinculado à NASA, ele começou para identificar movimentações eletromagnéticas pelo espaço, que não são motivadas pela rotação dos astros. Você sabe que os astros geram ondas de rádio. Então, ele criou um algoritmo padrão do que não seria uma onda de rádio natural, e sim artificial. Portanto, seria uma comunicação extraterrestre. Eu sabia. Aí o que acontece? Quando o Carl Sagan, ainda vivo, foi levar esse projeto para ter um supercomputador, para não perder esses dados que aquelas torres, aquelas antenas captam e poder processar, o Estado americano falou, pô, você está de brincadeira comigo, você acha que eu vou gastar dinheiro para encontrar ET?
Vocês estão brincando. Aí, qual que era a alternativa? Junto com a Universidade de Berkeley e outros, eles fizeram uma coisa que é a computação distribuída, grid computing, computação em grade. Como funciona? Funciona o seguinte, o projeto é feito em base de pesquisas, os dados são coletados pela NASA, são divididos em pequenos trechos, estão me acompanhando? Pequenos trechos, que possam ser analisados por computadores pessoais. Isso aqui é a home do projeto. E ele conta com a participação voluntária dos internautas que emprestam tempo de processamento de seus computadores para analisar esses sinais de rádio. Então, o computador está conectado à internet sem uso. Lembra da tela de descanso que subia? Em vez dele subir só a tela de descanso, é porque significa que ninguém está usando o computador, ele processa aquele trecho de dados. Ele processa no encontro padrão e devolve para a NASA. Deu para entender? Ele vai, então, se montou um enorme supercomputador com uma pequena extensão no browser das pessoas. Bom, o software é de Berkeley, ele tem uma capacidade em 2005, o potencial dele é de 157 teraflops, ele chegou a 162 teraflops, hoje ele deve estar em um pouco mais, uns 200, mas ele, em 2006 ele chegou a ser o segundo computador de maior processamento no mundo. Na verdade, ele não é um computador, ele é um grid, uma grade. Deu para entender? Deu para entender o que foi feito? Se instalou nos browsers, uma extensão, ele, toda vez que essa extensão não estava sendo usada o computador, ela via internet buscava os dados da NASA, certo? Baixava no computador, processava e devolvia o resultado do processamento. Então, o que o Tribunal de Contas pode fazer com essa ideia? Pode usar inteligência artificial, é um tamanho de unidades de processamento, de ciclos que ele faz, que é de supercomputador. Eu saberia dizer assim, ele processa milhares de teras em 1 segundo. Então, ele é de um fluxo de análise, entende? É muito grande, é muito grande. Então, esse processamento é um processamento que foi obtido com, não sei se vocês entenderam, com computadores distribuídos. Então, os dados que nós temos nos tribunais, se você usar o machine learning, que eu estou chamando agora de esse guarda-chuva, inteligência artificial, você pode criar um pequeno aplicativo que as pessoas vão participar e colaborar, instalar em seus browsers. E, a partir de um app, você montou uma grade. E essa grade, o que ela faz? Essa grade processa os elementos. Só para ter uma ideia, o Brasil, nesse projeto de extraterrestres, o SET at Home, ele tinha 68 mil voluntários. Num projeto de ajuda de fiscalização de dados que estão ali parados, que os auditores não vão observar, que nós não vamos treinar padrões, que nós não vamos encontrar padrões de compra ou de outras coisas, você pode fazer um aplicativo. Esse aplicativo é baixado no computador do usuário. Esse usuário, ele pode ajudar, portanto, a montar uma grade de microcomputadores e você pode ter, rodando numa máquina central, o algoritmo, na verdade, principal do machine learning. Foi claro? Então, eu termino dizendo isso, que é possível usar a inteligência artificial de um modo justo, sem roubar informações das pessoas e envolvendo a participação das pessoas na fiscalização com aprendizado de máquina. Basta um tribunal querer fazer, vai ser o primeiro a fazer. É isso aí. Obrigado. Excelente apresentação, professor. É uma discussão muito relevante para os tribunais de contas, né? Eu vejo que a gente tem pelo menos 2 pontos de atuação, né? Essa questão da regulação, que a tecnologia acaba chegando antes da regulação, né? Então, ela acaba impactando a vida das pessoas e aí depois vem o Estado para tentar remediar, né? Por exemplo, um carro automático desse, de quem é a responsabilidade se ele atropela uma pessoa? É um algoritmo, né, que foi desenvolvido
Então, tem uma série de atores, né, nessa governança. E o segundo ponto é a própria atuação dos tribunais, né, especialmente os tribunais de contas, com o uso dessas tecnologias, né? Lá no TCU a gente tem feito cursos, né? A gente reúne mais de 100 pessoas todos os sábados para estudar inteligência artificial. Então tem atores de vários órgãos, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, que pegou imagens dos carros, né, dos pardais, para processar, para descobrir exatamente o carro que foi roubado no tempo real que está passando. Essa questão do processamento da linguagem natural também, né? A gente tem usado nos acórdãos para identificar padrões e mapear exatamente onde os ministros estão acordando e determinando alguma coisa, porque é muito texto, né? Enfim, então tem bastante aplicação. Agora eu convido a Fernanda, essa apresentação. Pode ficar tranquilo aí. Tá bom. Alô, alô? Bom, primeiro, bom dia para todos e todas. Muito obrigada pela oportunidade de a gente falar de uma coisa que, quando ouvindo aqui o Sérgio falando, é uma coisa que é o nosso dia a dia no EPCívico, trabalhar com tecnologia, principalmente para aproximar cidadão, de governo, de representantes. Então, para a gente é sempre uma alegria poder falar um pouco sobre isso. E, complementando até um pouco o que a Flávia falou, a gente trabalha com coisas que não existem, né? Então, a tecnologia realmente ela vem antes de tudo, às vezes, né? Até de uma compreensão, até de uma lei, de uma regulamentação. Então, uma proposta nossa do EPCívico é sempre entender um pouco como é que a tecnologia funciona e como é que ela pode ser regulamentada e depois regularizada e aí tudo mais que a gente precisa, né? Até porque a gente acredita que a tecnologia é um meio e não um fim, né? Então, a gente trabalha... Bom, eu sou Fernanda Costa, sou jornalista. Como boa jornalista, a curiosidade é sempre um ponto inicial para tudo, né? Então, sempre naquela busca da fonte, da informação, a gente, nos últimos anos, né, nas últimas décadas, a gente mudou um pouco o foco. O jornalista não tem mais só a fonte que é a pessoa falando, ou um documento comprovando. Hoje a gente tem fontes que são dados, hoje a gente tem fontes que são declarações em redes sociais. Então, entender um pouco esse universo de onde está vindo a informação e até que ponto ela é verdadeira, até que ponto ela pode ser levada em consideração, me levou a entender um pouco mais de tecnologia e tentar descobrir aí como é que a gente consegue trabalhar de uma forma transparente também. No EPCívico, bom, a gente é uma empresa que já existe há 5 anos, mas a equipe já trabalha há mais de 10, cada um, né, no seu ambiente, desenvolvendo tecnologias que, com esse propósito, aproximar pessoas de governos, aproximar pessoas de representantes políticos. Então, a gente vai contar um pouquinho dessa história. É assim? Aqui. Isso. Então, aqui é que a gente estava comentando. Bom, o EPCívico tem esse propósito que é uma empresa para desenvolver tecnologias, mas como a gente estava conversando, né, como o Sérgio colocou tão bacana, quando a gente fala em desenvolver tecnologia, a gente precisa primeiro entender para que ela vai servir, como ela vai servir, de onde ela vai pegar esses dados e, por fim, quem vai utilizá-la? Quem é o usuário final ali? É o cidadão? É alguém que tem uma certa compreensão daquele dado? Então, a gente sempre tem um processo, não só de desenvolver algoritmo, mas a gente tem toda uma metodologia para entender quem é esse público, como é que ele vai funcionar, qual que é o campo semântico que ele utiliza para falar sobre um determinado assunto, qual que é a forma que ele vai interagir, se é pelo celular, se é pelo desktop. Então, a gente vai sempre mapeando e tentando aprender com o uso para a gente poder desenvolver tecnologias mais apropriadas. Só para vocês entenderem, a gente já fez mais de 60 projetos cívicos, já atuamos em mais de 384 cidades. As tecnologias nossas, de uma maneira direta, já impactaram mais de 3 milhões de pessoas. Aqui são alguns projetos que a gente desenvolveu, que a gente vai dar detalhe para alguns deles, mas aqui, o voto legal.
Voto Legal é um projeto que foi desenvolvido no final de 2015 sobre financiamento coletivo de campanhas eleitorais. Sempre teve aquela discussão de que ninguém doa para a campanha, as campanhas eleitorais estão ficando cada vez mais caras, o poder financeiro do candidato determina se ele vai ser eleito ou não. Então, entendendo esse cenário, a gente juntou um grupo da sociedade civil, composto pelo MCCE, que é o Movimento de Combate contra a Corrupção Eleitoral, e algumas outras organizações, e começamos a falar sobre como é que seria o financiamento de campanhas eleitorais. Esse processo de discussão levou a gente também a entender a legislação que estava no momento, a legislação vigente no momento com relação ao financiamento coletivo, e a gente começou a contribuir para a elaboração da nova lei, que foi a lei que entrou em vigor de uma forma mais expressiva em 2018, com o final do financiamento de campanhas por parte de empresas, e principalmente com relação à transparência. Isso é um fator muito importante para a gente do Epcívico. Tudo que a gente trabalha com softwares livres, e a gente sempre buscando também essa questão, fortalecer a questão dos dados abertos. Olho nas Metas é um projeto que a gente fez em parceria com a Rede Nossa São Paulo, que é o plano de metas da cidade, o prefeito, quando assume, ele tem o plano de metas deles, a gente consegue colocar isso tudo num ambiente de visualização, onde o cidadão ou a organização da sociedade civil, qualquer pessoa, pode entrar e acompanhar a evolução dessas metas ao longo do processo do mandato. É legal dessa questão do De Olho nas Metas, porque o exercício que foi feito também nesse processo foi facilitar a linguagem. Quando a gente fala de governo aberto, quando a gente fala de dados abertos, tem uma perna dele que a gente sempre esquece, que é a linguagem clara. Hoje, uma maior dificuldade que a gente viu ali em campo acontecer é quando o cidadão vai fazer uma consulta de um dado ou vai fazer uma pesquisa sobre uma informação, pedir acesso a uma informação, às vezes a linguagem que é utilizada é difícil a compreensão. Então, aí a gente vai sempre cair naquela questão que a gente precisa de um especialista para poder entender aquilo, e a gente vai ficando cada vez mais distante, de repente, da pessoa que está querendo entender o que está acontecendo ali na rua dela, no município dela, no bairro. O Mandato Aberto foi um outro software que a gente desenvolveu, foi utilizado bastante no ano passado. É um chatbot, ele utiliza processamento de linguagem natural. A gente colocou ele ativo em algumas páginas de alguns presidenciáveis, na época foi da Marina Silva e do Guilherme Boulos, também o senador Randolph também utilizou, que era um robozinho, que ele iniciava uma conversação, é um chatbot, é um robô de conversação, onde ele ficava entendendo o que a pessoa queria saber sobre aquele político. Qual que é a proposta dele para a Previdência? Qual que é a proposta dele para a questão, qual que é a posição desse político com relação ao aborto? Ele, além de aprender como as pessoas faziam essas perguntas, ele tinha um repositório onde ele já fornecia, olha, o candidato, ou o senador, ou o candidato, enfim, dependendo do cargo da pessoa, entende de tal forma esse tema. Uma coisa que a gente aprendeu no Mandato Aberto, que foi uma coisa que agora está sendo regularizada fora do Brasil, e aqui também já vai entrar em vigor a partir do ano que vem, com a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados, é que esses robôs eles têm que ser autodeclaráveis. Uma coisa que a gente viu nesse processo, por exemplo, tem o Poupinha. Poupinha é o chatbot do Poupa Tempo. Ele mede o índice de satisfação dele pelo Deus lhe pague. Todas as pessoas que interagem com ele, no final falam, muito obrigado, Deus lhe pague. Fica com Deus, Deus te abençoe. Porque as pessoas realmente têm a sensação de estarem conversando com uma pessoa do outro lado. Então, por isso que a gente fala que os bots são autodeclaráveis. Olha, eu sou um robô, estou aqui aprendendo com você, a gente vai conversar, mas eu sou um robô. Se a gente precisar, a gente vai colocar para o atendimento humanizado. A ideia do chatbot não é substituir o atendimento humano, mas é filtrar. Muitas das perguntas que chegam, às vezes, pelo chatbot, são perguntas simples, que assim, pode ser mecanizado, pode ser respondido de uma forma automática. A gente não precisa ter um profissional ali dedicado a responder coisas simples, porque a gente acredita também que as pessoas, o capital humano de trabalho, também tem que ser aproveitado. Uma coisa que a gente observou com o Mandato Aberto nas campanhas eleitorais, que o cara entra como panfletando numa campanha e ele sai panfletando. Ele não aprende nada nesse processo, ele não se profissionaliza em nada nesse processo. Então, a nossa ideia é simplificar algumas questões de burocracias, de processos repetitivos, coisas que levam tempo para ser feitas, simplificar isso, para que a pessoa, o nosso capital humano, fique livre para poder aprender outras coisas. Então, ao invés da pessoa só panfletar, ela poderia chegar no final sabendo, explicando
a proposta de um governo, uma medida que vai ser tomada, uma lei que precisa ser discutida. Então, é nisso que a gente pensa. A gente quer colocar o humano no centro dessa nossa tecnologia e não como uma... hoje as pessoas veem essa questão de chatbot como uma ameaça, né? E não é. Né? Se a gente colocar ela no lugar certo, ela só vai liberar o humano para poder realmente trabalhar e não ter tanta precarização de algumas questões, né? Teoricamente. O IOTA também é um observatório municipal para indicadores. Ele compara indicadores de cidades para cidade. Todo o segredo dessas plataformas que a gente está colocando aqui é o processo de visualização. Não adianta a gente fazer um mega gigantesco software com 1001 funcionalidades e quando você olhar para ele parecer um bicho de 7 cabeças. Então, essa questão de usabilidade, que a gente chama de UX, é a questão dos testes, né? Testar muito com o usuário para ver se ele está entendendo aquilo que está sendo feito e tudo mais. E o Loop, que é uma outra parte da gente, que a gente começou a atuar desde o ano passado, mas já discutindo já faz mais um tempo, que é a questão das notícias, né? Principalmente nesse ambiente político, principalmente no ambiente de governos. As fake news, né? As boatos. Então, a gente tem aqui um robozinho, também um chatbot, que ele ajuda a verificar informações. Nesse caso, era do Lupa, era uma parceria com a agência Lupa, de verificação, que fazia fact-checking. O Lupa, a especialidade dele era fazer check de presidenciáveis, né? Todas as declarações que os presidenciáveis deram, a Lupa verificava e ensinava o Lupe a fazer esse cheque com as pessoas. E também a principal função do Loop, mais do que falar se isso é verdade ou é mentira, era ensinar o olhar crítico da pessoa com relação àquela informação. Então, todos os chatbots que a gente tem trabalhado, eles sempre têm essa função de educação. Como você ter um olhar crítico para aquele dado, como você ter um olhar crítico para aquela informação, como você pode aprender e até poder falar, olha, não entendi, gostaria que alguém me explicasse melhor. Né? Então, é isso que a gente acredita aqui. Aqui são algumas organizações que a gente fez parceria, que a gente tem parceria, produtos desenvolvidos e projetos feitos, a Openology, Comunitas, Lupa, FGV, enfim, são algumas organizações que a gente tem aí um orgulho, que acreditaram no nosso trabalho e a gente conseguiu aprender muito com eles nesse processo de desenvolvimento. Aqui só um geralzão do que a gente saiu aí na mídia, do que a gente começou a conversar, do que a gente propôs. A gente brinca lá no App Cívico, como a gente trabalha com coisas que não existem ainda, né? Ou então coisas que existem, mas ainda não estão dentro dos conformes, né, legais. Então, a gente gosta de sempre estar mostrando um pouquinho do que a gente tem proposto na imprensa. Aqui algumas reconhecimento que a gente teve. A gente ganhou o prêmio Inovar em 2018, que é o prêmio na categoria Cidadania, Justiça e Cidadania, com a plataforma do Voto Legal. E legal foi isso, porque o prêmio que a gente recebeu, junto com o MCCE, não foi pela tecnologia, porque a tecnologia era legal também, mas foi pelo que ela possibilitou acrescentar na lei com relação ao financiamento coletivo. Então, é sempre esse o nosso olhar. O que essa tecnologia vai fornecer de dados e informações sobre essa prática, que depois a gente pode utilizar isso para poder fazer a formalização disso, ou então entrar num debate até legal daquela mudança com dados coletados, né? E aqui também do Mário Covas com relação ao governo aberto, com o projeto Para Onde Foi Meu Dinheiro. Tá, então, vou agora entrar um pouquinho mais no voto legal. Bom, o Voto Legal era uma plataforma que a gente trabalhava financiamento coletivo, eram pequenas doações para candidatos. Qual que era o desafio na época? Laranjal, né? Falou, puxa, será que não vai ter doações fantasmas, pessoas doando sem ser doador, lavagem de dinheiro e tudo mais? Aí a gente utilizou uma tecnologia chamada blockchain. Toda pessoa que doava para o Voto Legal, era feito um registro daquela doação em blockchain. O que é o blockchain? É um cartório digital, onde você consegue ali ter criar um rastro daquela doação. Ah, isso era exigido pela lei? Não. Mas por que a gente propôs isso? Porque se amanhã alguma candidatura for questionada por aquela doação específica, a gente tem por onde começar a procurar, começar a criar um lastro dela, que é uma fonte dela de pesquisa. A gente foi no Ministério Público aqui de São Paulo discutir esse tema, antes mesmo deles levantarem o problema.
Falar, olha, mas se tiver esse tipo de doação, talvez tenha lavagem de dinheiro. Não, mas a gente tem essa tecnologia que pode responder a isso. Então, a gente começou a antecipar alguns desafios legais com tecnologia. E eu acho que essa foi a grande sacada do voto legal. O ano passado, a gente transacionou mais ou menos R$ 2 milhões em doações, foram mais de 14 mil pessoas doando para mais ou menos 280 candidatos. A gente tinha mais, mas os que estavam realmente ativos ali foram os 280 candidatos. E o legal que a gente aprendeu com eles é o seguinte, a pessoa quer contribuir, só que ela quer contribuir, ela quer saber para que ela está contribuindo. Então, a gente tinha toda uma aba de transparência com relação a esses dados. Então, a pessoa que doava, ela sabia não que só ela doou, mas que outras pessoas doaram. Isso também era uma exigência legal, que era a atualização. Uma das exigências da lei era que toda doação fosse informada em 24 horas. Puxa, como é que você vai informar que aquela doação foi feita em 24 horas? Aí a gente começou a procurar tecnologia, como é que a gente registra, porque, por exemplo, um boleto bancário. Só o boleto bancário demora 3 dias para ser confirmada a doação. Como é que a gente já vai colocar que a pessoa doou se a gente nem recebeu a confirmação? Então, esse debate foram várias perguntas feitas para o TSE, várias respostas que a gente recebeu, mas principalmente foi no uso. Foram lá as 14 mil pessoas usando que a gente identificou qual que seria o desafio ali. O ano passado, a gente também implementou o reconhecimento facial para doação via boleto. Uma das questões da lei era assim, o boleto, vamos supor, eu gero um boleto, mas outra pessoa paga. Como é que eu vou falar como é que isso vai acontecer? Essa era a lei, exatamente isso. A gente fez um exercício, lendo e relendo a lei, que é o seguinte, hoje, por exemplo, se você ligar num call center e falar, eu sou Maria Joaquina, e passar os dados corretos da Maria Joaquina, o atendente do outro lado da linha não vai ter como confirmar se você é ou não é a pessoa, né? Você vai partir do princípio que a gente chama, né, do designer da confiança. A gente pressupõe que você está sendo verdadeiro. Agora, se você não foi, como é que a gente pode comprovar que você lesou todo mundo, que a pessoa mentiu para o candidato? No caso aqui, o candidato, como é que a gente pode comprovar que a pessoa mentiu na hora de doar e não o candidato? Essa era uma dificuldade muito grande que os candidatos tinham. Por exemplo, muito candidato teve as contas rejeitadas por uma doação que foi feita de maneira irregular. E ele não tinha nenhum tipo de relação com aquele doador. Às vezes, até as campanhas adversárias fazem uma doação irregular para depois ir lá e questionar. Então, como é que a gente tinha... Olha o desafio que a gente tinha ali para poder resolver. Resolveu com tecnologia da gente ter um registro daquela doação, mas resolveu também com muita conversa e diálogo com o TSE. Por quê? O TSE também tinha que entender que o candidato ele tem essas tecnologias para garantir de que a pessoa não vai fazer. Mas se a pessoa, mesmo assim, ela ainda faz, a responsabilidade não é do candidato, ele não pode ser penalizado por aquilo. E foi um entendimento amplo e deu muito certo. O ano passado, a gente não teve nenhuma das nossas contas, nenhum dos nossos candidatos teve contas rejeitadas. Todas as doações que tiveram algum tipo de problema, por exemplo, de CPF, que era a pessoa que morava fora do país, todas a gente tinha como rastrear, teve como localizar a pessoa e a pessoa declarar ali que foi ela que errou. Quer dizer, não gerou nenhum ônus, nenhum problema para os nossos candidatos. Isso para a gente foi bem legal. Então, o voto legal é um case que a gente usa bastante e ele ensinou uma coisa para a gente que é o seguinte, né? A nossa relação com o político, né? Que a gente chama de política, né? Quando tem na apresentação, startup de política, né? É uma coisa que gera um super preconceito por aí. Mas é uma coisa que a gente gosta de reafirmar, por quê? Porque a gente quer desenvolver tecnologias para trazer transparência, para o exercício da política, fazer política. Não precisa ser o político para fazer política, né? A gente tem vários papéis, vários atores aí, que a gente tem que também começar a contemplar. Opa, aqui. Esse é um projeto que eu amo de paixão, meu menininho, Guaxi, bonitinho. Bom, esse é um projeto Gastos Abertos, é um projeto que a gente fez em parceria com o Openology Brasil, que era o desafio do Openology, era dados abertos, como capacitar as pessoas para a lei de acesso à informação. A gente tentou várias metodologias na época de formação, de capacitação, mas a gente descobriu um chatbot, que é esse menino simpático, esse nosso guaxizinho,
além de explicar o que é a lei de acesso à informação, além de ensinar a pessoa como é que ela pode consultar, entender, fazer toda a parte de educação, ele ajuda o cidadão a formular uma lei de acesso à informação. Então, a pessoa vai lá no chatbot, respondendo 10 perguntinhas, ele formula um documento que a pessoa pode entregar já na prefeitura para fazer o pedido de acesso. Por que a gente chegou a esse formato? Muitas das pessoas que iam fazer pedidos nas prefeituras para a lei de acesso à informação não sabiam fazer aquele requerimento. Então, o pedido já era barrado ali, porque o requerimento estava com dados inconsistentes, ou então estava formulado de forma errada. Então, a gente criou um padrãozinho ali, onde a pessoa facilmente ela responde e consegue montar um documento. O Guaxi, o Gastos Abertos, a gente conseguiu capacitar mais de 400 cidadãos, cidadão comum, não era nenhum especialista, tinha um especialista, tinham advogados, mas geralmente são pessoas comuns. Hoje a gente tem um grupo de WhatsApp com mais de 400 lideranças do Brasil todo, onde eles trocam informação, conversam. Então, essa é a magia, é isso que a gente gosta da tecnologia, quando ela chega naquela ponta e ela transforma uma pessoa que estava totalmente sem entender ou despreocupada com o assunto em um ativista ali. Então, essa provocação que eu faço até um pouquinho para a gente aqui, né, que de todo lado de vocês nesse caso também, como é que a gente vai conversar com essas pessoas, na linguagem delas, onde elas estão? Né? A gente sempre tem essa questão da tecnologia como uma reação. Vou deixar aqui, quem quiser consulta. Mas o que a gente pode fazer para o outro lado? Né? Bom, aqui só um resumão, aquilo que eu já te conversei com vocês, do mandato aberto, de olho nas metas e Observatório da Primeira Infância. O Observatório da Primeira Infância, ele cruza dados, ele tem dados sobre a primeira infância de São Paulo, e você consegue fazer cruzamento desses dados. Qual foi o desafio que a gente teve com cada uma dessas plataformas? Todas são lindas, todas funcionam. Você pega um portal de transparência, por exemplo, de cidades que são preocupadas com o tema, você vê uma possibilidade enorme lá. Mas o que os nossos parceiros falam? O que as pessoas, os nossos clientes falam? Poxa, fizemos um baita projeto e ninguém vai lá. A gente não recebe consulta. O cidadão não entende o que a gente está falando e continua me ligando para fazer a mesma pergunta. Não está utilizando a tecnologia para poder fazer isso. Então, nos últimos anos, a gente quebrou muito a cabeça com relação a isso. Por que as pessoas não estão... Né? Por que as pessoas não estão conectadas? Por que a gente tem portais de transparências fantásticos que não são acessados? Por que a gente tem conjunto de dados disponibilizados que não são consultados? E dados, às vezes, importantes sobre a educação, sobre a saúde do município e tudo mais. E aí, uma outra pergunta que sai disso também é o seguinte: como essas organizações, como vocês aqui, sabem com quem vocês podem contar na sociedade? Né? Quem é a pessoa que está do lado de vocês no propósito de vocês? Quem são os fiscais do dia a dia que vocês podem chamar? Onde eles estão? Nas redes sociais? No e-mail? Não estão? Né? Então, a gente começou a se perguntar muito sobre isso e a gente está tentando chegar a algumas soluções aqui. É isso que a gente está vendo. Quem são as pessoas que te acompanham? Como elas se relacionam com a sua organização? Como elas se relacionam com o propósito de vocês? Como é que hoje as pessoas se relacionam aqui com a escola? Como é que elas estão do lado de vocês? Se vocês fossem fazer uma ação agora, quantas pessoas vocês conseguiriam mobilizar? Digitalmente ou fisicamente? Esse daí é uma pergunta que todas as organizações deveriam fazer. E estão se fazendo agora. Porque uma coisa é a gente ter um propósito lindo. Outra coisa é a gente mobilizar pessoas. A gente está conquistando corações e mentes com a nossa causa? A gente está conquistando corações e mentes com o que a gente está propondo? Essa pergunta que a gente tem se feito. E perguntando também, como é que vocês estão monitorando e estruturando esses contatos? Né? Como é que vocês estão monitorando e estruturando esses dados sobre pessoas que estão se relacionando com vocês? Vocês têm uma newsletter? Vocês têm um grupo de WhatsApp aberto? Vocês têm um canal nas redes sociais? Por onde vocês estão se comunicando com as pessoas? Até um detalhe, como o Sérgio comentou, rede social não conta nessa nossa conta, porque você pode ter 2 milhões de pessoas numa rede social e ter o post que tem lá 2, 3 likes. Então, é café com leite. Não se esqueçam, todo o contato do Facebook é do Facebook, não é nosso. Então, o que a gente desenvolveu? A gente, no último ano, pesquisou muito sobre capital social. Vamos lá, que é um conceito abstrato, tem uma série de problemas que a gente descobriu, uma série de soluções também que a gente descobriu.
Então, a gente não é medir o capital social, mas a gente começou, dentro desse princípio, tentar entender uma linguagem única para essas organizações e para esses políticos, para essas estruturas de governo, entenderem quem são as pessoas com quem vocês estão se relacionando. Então, a gente criou uma metodologia onde você mesmo, eu, Fernanda, posso falar, olha, quando a pessoa curte meu Facebook, eu quero dar 1 ponto para ela. Quando a pessoa compartilha no Facebook uma postagem, eu quero dar 10 pontos para ela. Quando ela abre o meu e-mail, eu quero dar 50 pontos para ela. Quando ela assina uma petição online que eu propus, eu quero dar 100. Porque eu quero entender qual é o grau de confiança que essa pessoa tem em mim. Qual é o grau de confiança que essa pessoa tem na minha organização. Qual é o grau de envolvimento dela com a minha causa, com o meu propósito. Então, a gente está criando essa metodologia que é muito simples. Isso daí já está sendo utilizado fora por uma outra plataforma chamada Nation Builder, que também tem essa proposta de trabalhar com política, com formação de pessoas e mobilização de pessoas. E a gente está testando um pouquinho disso hoje nas nossas plataformas. A gente está saindo com uma plataforma nova agora em outubro, que é justamente para engajamento e mobilização, porque a gente entende que hoje as pessoas, mais do que ter o dado, mais do que ter acesso ao dado, a gente precisa começar a chamar essas pessoas para essa tecnologia, né? E a gente precisa entender aonde elas estão para poder falar com elas. Eu acho que a gente, no papel de cidadão, talvez a gente tenha um pouco se acomodado, mas também no papel de organização, a gente também se acomodou. A gente quer ser consultado. Né? E hoje, no momento, com tanto assédio que a gente tem, né, você olha o seu WhatsApp, sempre tem uma notificação, você olha o seu e-mail, sempre tem uma mensagem. Então, hoje, a gente tem que disputar o espaço com outras ferramentas também. Então, a pergunta que eu deixo aqui para vocês é essa. Como é que vocês estão se relacionando com as pessoas que podem ajudar vocês? O que vocês estão facilitando para elas consultarem esse grupo de dados que vocês estão disponibilizando? E uma outra questão também que eu deixo, que a gente também está exercitando bastante no Epcívico, muita coisa já foi desenvolvida, muita tecnologia já foi feita. Hoje a gente tem aplicativos, 10 tipos de aplicativo para o mesmo tipo, com a mesma função. Então, é buscar quem são os meus parceiros de tecnologia, buscar quem podem ser meus parceiros de organização para não ter retrabalho. Então, é isso que a gente deixa aqui de provocação para vocês. Sou Fernanda Costa, do Epcívico. Obrigada pela oportunidade. Bom, parabéns pela apresentação, Fernanda, foi excelente. Acho que tem um ponto fundamental do que foi dito, que é a questão de empoderar o cidadão, né, de garantir o interesse público por meio dos aplicativos, por meio da tecnologia. E para nós, que somos dos tribunais de contas, a tecnologia pode ser uma ferramenta fundamental, especialmente no controle social, né? A gente acredita muito em todos esses projetos. Bom, eu gostaria de abrir para perguntas. Obrigada. Tudo bom, gente? Primeiramente, queria agradecer as 2 exposições maravilhosas da Fernanda e do Sérgio. Eu acho que é extremamente importante a gente estar discutindo esse assunto, a questão da tecnologia aqui, né, dentro dos tribunais. E queria colocar 2 questões bem rapidinho. A primeira é mais um comentário, quando o Sérgio falou da questão do viés racial, do banco de imagens, do Google Imagens. Está tendo uma discussão muito grande sobre isso no que se refere às tecnologias de reconhecimento facial, né? Tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, que aplicam muito essas tecnologias, já tem vários estudos que mostram que aquele algoritmo é muito melhor treinado para reconhecer rostos de homens brancos. E, na prática, o que isso significa é que tem uma taxa de erro de falsos positivos muito maior, muitíssimo maior, para mulheres e pessoas não brancas no geral. Agora, quando tu está usando a tecnologia de reconhecimento facial para identificar quem cometeu um crime e tem um falso positivo, tu está acusando alguém que é inocente, né? Então, tem uma questão bem complexa aí que eu acho que a gente tem que ter muito em mente, agora vendo que tem essa tecnologia também sendo aplicada na Bahia, enfim, né? Aqui no Brasil. São Paulo no metrô, justamente. E a outra questão que eu queria colocar também para a plateia, para a gente pensar, é o tanto que a questão da venda de bancos de dados está sendo usada cada vez mais como receita acessória em contratos.
Pelo setor público, isso é uma coisa que enfim, é uma discussão que está acontecendo, e isso tem sido considerado, enfim, né, em alguns contratos. É complicado, justamente porque daí tu deixa em poder de uma empresa privada dados que são públicos. Eu acho que a lei de proteção de dados, essa nova agora, vem um pouco com a intenção de restringir isso, né, de ser uma lei que nos dá essa proteção. Mas quando a gente para analisar a lei, tem a hipótese, por exemplo, de não aplicação dessa proibição de venda de bancos de dados para empresas privadas, quando há o consentimento do usuário. Agora, se esse consentimento do usuário vem na forma de uma cláusula dentro de um contrato de adesão para fazer uso de um serviço essencial, até que ponto esse consentimento é real, é verídico, né? A gente pode considerar que o usuário realmente está achando ok que a Prefeitura de São Paulo, o Estado, enfim, saiba onde que ele está indo. O caso do metrô, inclusive, é um bom exemplo, porque uns anos atrás o Estado de São Paulo tentou... enfim, levantou a hipótese de vender o banco de dados do bilhete único para a iniciativa privada. E daí teve assim, uma repercussão social muito grande, muito negativa, e acabaram voltando atrás. Mas é complicado porque quando o Estado vê que tem um potencial de ganho financeiro muito grande aí, ele pode tomar outras medidas para aumentar o controle nesse sentido. Então, hoje, com o bilhete único, por exemplo, está se tornando cada vez mais difícil tu usar só o bilhete avulso, que não te identifica, e tem cada vez um incentivo maior para que tu use o bilhete único, que tem todos os teus dados, foto, CPF. No outro, que não está identificado, tu só pode colocar X reais, antes podia colocar bastante dinheiro, agora pode colocar bem menos. Será que isso são movimentações que o Estado, não só o Estado de São Paulo, mas em todo o país, estão fazendo pela segurança dos usuários, ou porque eles sabem que isso vai aumentar o banco de dados que eles têm e isso vai dar mais dinheiro para eles, porque eles vão vender esses dados para empresas? Até que ponto uma pessoa, um cidadão comum, pode fazer a escolha de não assinar um contrato que diz que ele consente com a venda de seus dados, se é um serviço tão importante como transporte público? Até que ponto esse consentimento é um consentimento real? Né? E esses são contratos que as prefeituras dos estados assinam e os tribunais de conta depois analisam, fiscalizam, dizem que são ou não são legítimos e corretos. Então, enfim, só colocar essa provocação aqui é uma coisa que me gera muitas dúvidas, como essa lei de proteção de dados é super nova, a gente ainda vai descobrir quais são os desafios, as provocações que ela coloca. Então, é tudo bem assim preliminar, mas acho que são questões importantes para a gente pensar. Obrigada novamente. Querem comentar alguma coisa? O que você levantou é assim crucial hoje. Existe um jargão, já virou jargão, que o petróleo do século XXI são os dados pessoais. Se você olhar as 4 empresas que lideram o valor de mercado na Bolsa hoje de Nova York, você vai ver que das 4, as 4 trabalham com dados pessoais e 3 exclusivamente têm o seu faturamento oriundo de dados pessoais. Então, nós não estamos falando de qualquer coisa. Os dados pessoais são muito importantes, né? E eu queria dizer por que eu acho que a gente tem que ter limites na coleta de dados pessoais. A gente tem que ter limites no mercado de dados pessoais. Por quê? Porque devido à concorrência hoje no mercado, no comércio, enfim, nos serviços, o que acontece com a concorrência? Todas as empresas têm que trabalhar com dados. Todas as empresas estão coletando dados. Ou tem alguém que coleta dados por elas. Para quê? Porque, obviamente, se ele tem um concorrente que oferece serviços para quem está precisando de serviço, e não em geral, se ele descobre quem vai precisar de um determinado serviço, portanto, se ele tem uma predição, a propaganda dele e a tendência dele a atrair o cliente é muito maior do que o do concorrente. Então, todas as tecnologias de machine learning estão sendo popularizadas para poder praticar a chamada predição, previsão do futuro. Então, por isso que eu, inclusive, sugiro um teste, se vocês me permitem. Falem depois perto do celular que vocês vão para Eslovênia. Ou para um lugar que vocês não vão, Turquia. E depois, algum tempo depois, olhem os banners da internet. A internet toda conspirará a seu favor. Por quê? Porque é melhor eu vender propaganda para quem
em tese, vai precisar daquilo do que eu vender para um cara que não tem renda para ir para lá, etc. Então, a coleta de dados, o cruzamento de dados é muito importante. E, veja bem, quem vai rodar, desculpe o termo da Zona Leste de São Paulo, quem vai se prejudicar serão os estratos mais pauperizados. Esses é que vão ter o problema. O meu aluno de mestrado na Federal do ABC, eu queria deixar claro, ele faz uma análise de racismo algorítmico. Então o pessoal fala, tudo isso é conversa. Não é. O racismo, a segregação, a seleção, e ela vai aumentar com as câmeras ligadas ao machine learning. Câmera para guardar no seu condomínio quem roubou uma coisa ou outra, isso não é nenhum problema. O problema é a predição. Eu quero ver a predição quando a polícia começar a fazer predição com análise de biometria facial. No meu prédio, alguém inventou, eu falei para eles, o meu condomínio é grande, lá no Sumaré, e alguém inventou que tinha que fazer biometria para entrar. Eu falei, não façam isso, porque nós estávamos lutando pela lei de proteção de dados e biometria é dado sensível. Ele não muda. Eu posso pegar o seu arquivo digital, de dedo, e virar o digital que nós estamos conversando aqui, 0 e 1. E pegar esse dígito e colocar lá num outro lugar e dizer que você esteve lá. Então, o arquivo de biometria, seja qual for, não é um arquivo qualquer. É um arquivo de dados sensível e é tratado como tal na nossa lei. E aí eu termino dizendo, sabe o quê? Eu falei, eu não faço a minha biometria aí. Eu não faço. Aí eles falaram, você vai ter que fazer. Eu falei, não vou. E outra, quando o condomínio for processado, quando entrar a lei de proteção de dados em vigor, por vazamento disso, porque alguém convenceu vocês a fazerem isso, para dar mais segurança, e não dá mais segurança nada, sabe o que acontece? Eu não vou pagar essa multa, porque a multa é cavalar. E aí eles resolveram me dar um chaveirinho. Um chaveirinho, então todo mundo fica dando erro de 6% para entrar no meu prédio, eu entro sem erro. Então eu queria dizer o seguinte, não dou meus dados, não dou os meus dados, e não admito que o poder público negocie meus dados sensíveis. E aí eu passo, eu sei que eu já falei demais, mas eu queria chamar a atenção de uma coisa que aparentemente não tem nada a ver com vocês, conosco, com ela, mas tem. Comigo. Que é o seguinte, o projeto de lei anticrime está estendendo a coleta de DNA para todos os presos. Você fala, é isso mesmo, mata, esfola. Não, não, não. Sabe o que o DNA dá? Dá que eu nem saberia, que eu tenho um primo de 2º grau que está preso não sei o quê. Isso vai fazer parte das classificações de predição, porque isso vai ser vendido. Então eu sou contra essa coleta de DNA. Entendeu? É porque é dado sensível. E não venha me dizer que vai reduzir os crimes, não. Não vão reduzir. O DNA serve como prova para um crime hediondo. Aí tudo bem. Só que eu queria que vocês considerassem esses elementos hoje do mercado de dados. O mercado de dados é o principal mercado da economia informacional hoje. E ele precisa de limites. Ele precisa de limites. Eu vou colocar um pouco mais de pimenta, não vou conseguir responder a sua pergunta de verdade, porque eu acho que a lei ela é nova, ela ainda não está em vigor, e a gente sabe que toda lei ela tem um processo para poder acontecer, e a gente vê na prática o que vai surgir de fatores aí. Já na Europa está dando muito problema, porque uma percepção que criou na Europa é que meu dado vale dinheiro. Então, existe uma negociação entre empresas e pessoas sobre aquele dado. Agora, aqui no Brasil, que eu acho que a lei, nesse ponto, ela é muito positiva, aconteceu há pouco tempo atrás um vazamento de mais ou menos 30 mil dados de menores que passaram por institutos de reabilitação. E facilmente os jornalistas conseguiram fazer o dado reverso, pegaram os dados e chegaram no nome na pessoa onde ela estava. Então, quer dizer, a gente teve vazamento de dados, que já é um problema seríssimo, com menores de idade, que é um outro problema sério. Principalmente utilizando serviços públicos, né? Então, eu vejo que aqui a preocupação, hoje a gente vai começar a discutir que dado que eu vou dar, como é que esse dado está sendo utilizado, e a lei está prevendo isso, que você tem que ser transparente com relação ao uso daquilo, não é só o que você está coletando, mas o que você está, para que você está coletando. Então, por exemplo, se estão vendendo esses dados, isso também vai ter que ser declarado.
Dados sensíveis não tem negociação. A qualquer momento, se alguém descobrir que o seu dado, um dado sensível está sendo negociado, é judicialização. O que tem se evitado, o que tem se colocado na mesa é evitar a judicialização dessa lei. Mas talvez seja um pouco imprevisível o que vai acontecer. O conselho que, de repente, a gente tem dado para os nossos clientes e que a gente tem aplicado nas nossas tecnologias é sempre esse. Para que você quer esse dado? Para que você vai coletar? Por que você precisa saber essa informação? Porque se você não tem função para ela, não colete. Não crie esse vínculo com essa pessoa, não crie essa responsabilidade sobre essa pessoa. E, por último, né, quando você coloca aqui, com relação à comercialização disso, vai dar problema. Tá? Vai dar problema mesmo. A maioria das pessoas ainda não vão ter noção exatamente do que está acontecendo, mas vai ser muito parecido com o Código de Defesa do Consumidor. No começo criou um grande boom e hoje todo mundo sabe, não precisa ler cartilha nenhuma, exatamente do que está sendo determinado ali. O problema é que as pessoas não sabem. Você vai em farmácia, para pagar uma conta, o cara pede seu CPF. Né? Por quê? Para que você... Hoje, e assim, outro dia eu vi no ponto de ônibus um brinquedo, um fliperama, para você poder brincar de graça, você tinha que colocar seu CPF. No ponto de ônibus. Né? E a gente tem que lembrar também que a lei prevê revogar. Né? Então, é orientar a população para sempre estar, olha, tudo bem se você já deu, mas você tem o direito de ir lá e falar, isso e isso eu não quero que você tenha mais. Ou então, eu tenho direito ao esquecimento. Né? Privacidade está se tornando um conceito tão intangível quanto a aposentadoria. Né? Gente, temos espaço para mais 3 perguntas que serão agrupadas para a resposta dos apresentadores. Parabéns, meu nome é Carlos Gabaldo. Eu queria fazer uma pergunta para a Fernanda, que eu já conhecia o seu sistema. Eu queria saber o modelo de negócio que você utiliza em todas as plataformas. Obrigado. Próxima. Tem que guardar, né, Fernanda? Bom dia. Por favor, se apresentem, né, e digam de onde são. Tá ligado já, né? Obrigada. Bom dia, eu sou o Lucas, eu sou aluno aqui da pós-graduação da Escola de Contas. E recentemente eu vi um estudo da TID Setúbal, que ela coloca que o grande desafio no gasto público de São Paulo hoje é você regionalizar o gasto. Porque aí você teria dimensão aonde para onde o dinheiro iria. Né? Então, por exemplo, a gente sabe hoje que na cidade de São Paulo, a região de Pinheiros, a região central, recebe mais recursos, em detrimento, por exemplo, do Capão Redondo, do Jardim Ângeles, que são regiões mais afastadas. Né? Então, você regionalizar o gasto, você consegue ter uma dimensão de quanto está sendo investido em cada distrito, e isso provocaria um grande ganho de eficiência em termos de políticas públicas. Né? É claro que para fazer isso envolve várias dimensões, inclusive administrativas, dentro da própria prefeitura, de governança com a sociedade civil, e eu acredito também com inteligência artificial e com aplicativos, porque isso é uma coisa impossível de se fazer se não for por meio, enfim, é isso que a gente está discutindo aqui hoje. Minha pergunta, então, é a seguinte, existe alguma coisa já feita nesse âmbito, que são do conhecimento de vocês, e quais seriam os desafios no âmbito do que a gente está discutindo aqui hoje para isso acontecer e ser implementado, basicamente? A última. Mais alguém? Não. Ok, passo a palavra. Vou responder sobre a questão da monetização, né? O Epcívico é uma empresa. A gente não é uma ONG, não é um movimento, a gente é uma empresa. Todas as plataformas que a gente utiliza, a gente tem 2 formatos de monetização. O primeiro é a consultoria, quando a gente desenvolve a tecnologia sob demanda. Né? Então, a gente tem, por exemplo, a TID Setúbal fez um projeto conosco para visualização de dados da pesquisa de desigualdade de educação. Né? Então, esse trabalho é monetizado. Então, quando a gente fez a parceria com a Rede Nossa São Paulo, dessas plataformas, eles captaram fundos para poder investir. Então, a gente é monetizado por esse formato de consultoria. E o segundo formato, que é o formato de produtos, que é, por exemplo, como foi o Voto Legal, como está sendo agora a plataforma Epcívico, que a gente vende assinaturas que vão a partir de, sei lá, o Voto Legal foi comercializado por R$ 247 na última campanha, a plataforma Epcívico R$ 199,
Então, também a gente acaba também trabalhando essa questão de valores para a gente democratizar também um pouco o acesso. Essa é a nossa forma de monetização. O Lucas falou da possibilidade de regionalização, localização de dados, né? Eu já vi alguns programas na verdade, algumas funcionalidades que você tinha antes, até em Data Warehouse, Business Intelligence, mas eu não conheço uma aplicação que use, por exemplo, aprendizado de máquina para fazer isso, mas acho que se você usar essas estruturas abertas que tem, um cientista de dados e um programador conseguiriam fazer isso, desde que você saiba exatamente o que é um gasto local. Porque envolve o quê? Você vai somar, por exemplo, a escola municipal que está lá, você vai somar o que gasta no asfalto. Você tem que ter esse critério muito claro para que a máquina possa ir fazendo isso. Né? Eu não vejo dificuldade em fazer isso assim, do ponto de vista tecnológico. Eu não vejo uma dificuldade. Eu acho que é mais uma questão de você ter o acesso à fonte, aonde que você vai pegar. É quando está empenhado o recurso, qual é o momento que você vai coletar esse dado? É a posteriori, é depois nos chamados relatórios bimestrais, depende da lei municipal, né? Eu não me lembro de São Paulo. Você tem a cada período entregar previamente ao Tribunal de Contas. Então, qual é o momento que você vai coletar? Eu não vejo dificuldade de você ter essa compatibilização por distrito, por unidade, por rua, desde que tenha claro, isso seja um conceito claro, né, do início dessa coleta. Ou você pode fazer depois que ele mesmo vá se aperfeiçoando. Isso é possível fazer. Bom, essa é a minha resposta para você. Eu só queria aproveitar, para terminar, aproveitar que nós estamos com vários pessoas dos tribunais de conta, eu queria fazer muito brevemente checar uma informação com vocês e também pedir uma solução, que é o seguinte: se os dados são o petróleo do século XXI, como é o jargão na Europa, nos Estados Unidos, nós estamos sofrendo um processo de novo colonialismo, porque os nossos dados estão indo embora do Brasil. Eu queria saber, primeiro, o seguinte: se vocês sabem, se vocês acompanham a quantidade de municípios que estão hospedando os dados do município na chamada nuvem. A nuvem é um servidor lá na Califórnia. Isso é nuvem. E a minha questão eu vi uma diretiva do Tribunal de Contas da União sobre contratação de serviços de nuvem. E eu não vi uma restrição para que, se você colocar na infraestrutura de nuvem, essa infraestrutura tem que estar localizada no Brasil. Porque eu não vi essa restrição. Então, na verdade, o que está acontecendo é que nós estamos entregando os nossos dados, como a USP entregou, a Unicamp, estão pressionando a minha universidade para entregar, toda a infraestrutura de e-mail para ser hospedada, sabe aonde? Na nuvem. Leia-se, um servidor lá na Califórnia. Então, eu individualmente consigo baixar os meus e-mails, mas a universidade jamais conseguirá ter acesso a isso. Eu acho isso um novo colonialismo de dados. Eu acho isso um absurdo, a gente colocar dados da administração pública, dados dos pesquisadores, dados das escolas, lá fora do país. Eu, sinceramente, não consigo entender. E eu queria saber se essas normativas não poderiam, no mínimo, pedir que as nuvens fossem hospedadas, porque a nuvem é um data center enorme em algum lugar, que ele fosse hospedado no país. Professor, eu queria aproveitar para responder essa pergunta. Bom, fizemos realmente uma contratação de nuvem no TCU e houve uma discussão muito ampla sobre isso. Acredita-se, né, hoje que a nuvem acaba sendo mais segura do que a própria infraestrutura oferecida pelo tribunal,
por vários motivos, porque são empresas grandes e tudo, mas na nossa contratação, até onde eu sei, foi exigido o espelhamento no Brasil, na nossa contratação. E tem uma questão também da restrição dos dados sigilosos, né? Os sigilosos ficam, os públicos são exportados para a nuvem, né? Mas, realmente, hoje a gente usa a Microsoft 365, a gente sabe que o armazenamento está sendo feito em outros lugares. Agora, é uma discussão ampla. Sim, mas realmente é uma discussão que... Obrigado pela informação. Tá, ok. Bom, Posso só comentar a resposta do Fernanda, Lucas? Lucas, tem algumas plataformas, sim, porque, na verdade, a regionalização dos dados ela é uma premissa, porque o gasto ele é regionalizado. O que a gente não consegue, essa análise mais objetiva, falar foi mais investido aqui do que lá, ela é muito flexível, porque você tem, às vezes, gastos que são contingentes desses gastos. Às vezes, o investimento é maior numa determinada região, não pela necessidade dela, mas, às vezes, pelo fluxo de pessoas, demandas, ônibus, enfim, tem uma porrada de questões. Aí precisaria focar um pouquinho mais a pergunta. Mas mesmo essas plataformas, de olho nas metas, e tem algumas plataformas de índices da Prefeitura de São Paulo, você consegue regionalizar. Às vezes você consegue ter o preciosismo até da rua, onde aquilo foi investido, em função dos gastos das subprefeituras, né? Mas, assim, a pergunta, eu acho que quando a gente fala de dados, a pergunta ela é mais importante do que a resposta. Então, talvez formular uma pergunta mais coesa para poder ver qual que é a resposta que você consegue nesses bancos. Pode ser uma alternativa. Com relação a essa questão também que o Sérgio colocou, muito bem colocado, quando a gente faz algum tipo de prestação de serviços para o governo, por exemplo, como foi a questão do voto legal, era exigido que o nosso servidor fosse no Brasil. A lei exigia isso, né? Então, talvez a questão seja os dois pesos e as duas medidas, né? Por que para terceiros, por que para as empresas, para as startups brasileiras, são feitas tantas exigências com relação ao armazenamento de dados e tantas premissas, até um preciosismo que às vezes parece que a gente não pode errar, não pode testar? E por que quando se faz isso em grande escala, como o governo, às vezes fazendo uma contratação, às vezes toma tanto vacilo, às vezes, nessa questão. Então, talvez eu acho que o governo e a sociedade, essas startups, as empresas de tecnologia também que estão surgindo por aí, esses entendedores de tecnologia também que estão surgindo, que estão ali brigando no mercado, talvez eles possam ter algumas respostas que o governo não está ouvindo. Pode ser. Obrigado. Posso falar só mais uma coisa? Claro. Muito porque quando entrou a Lei de Proteção de Dados Europeia, o ano passado, em maio do ano passado, lá no velho continente, existia um data center na Irlanda. Esse data center na Irlanda era um dos maiores data centers do mundo. Sabe o que existia nesse data center da Irlanda? Todos os dados nossos que o Facebook tem, da América do Sul, da Oceania, da África e da Ásia. Sabe o que aconteceu posteriormente? Quando, antes de entrar em operação, houve uma mudança de dados lá da Europa de volta para os Estados Unidos. Veja o que aconteceu. Se o Facebook não tivesse nenhuma importância com os dados sob uma legislação mais dura como a europeia, ele não traria os dados novamente para os Estados Unidos, como ele reconhece e divulgou. Qual o problema disso? Dados fora da sua estrutura jurídica, eles têm inúmeros problemas. Então, eu queria só reforçar esse argumento. É muito mais barato hospedar na nuvem, ou seja, em servidores da Amazon lá nos Estados Unidos. Não tenho nenhuma dúvida disso. Mas, do ponto de todos os outros pontos de vista, econômico, de soberania, de treinamento de robôs, eu não acho algo viável do ponto desses outros pontos de vista. Então, o gestor público ou aqueles que fiscalizam tem que fazer uma discussão, eu acho, medindo todos os, vamos dizer assim, elementos envolvidos que, no meu modo de ver, extrapolam só o preço do serviço
E a qualidade, sem dúvida, você pode ter qualidade de outras formas. Você tem o data center das corretoras de Bolsa de Valores do Brasil, eles não hospedam fora do Brasil. Eles hospedam aqui. E eu vou dizer, eles devem sofrer muitos ataques. E eles têm muita qualidade de segurança. Então é preciso fazer uma múltipla análise dos vários elementos. É isso. Com certeza é um ponto fundamental, né? Ainda mais hoje, que essa questão do direito ao dado, né? do consentimento informado. Eu estou sendo filmado, para que uso vai ser feito desse dado, né? Eu sou um cidadão, eu tenho direito aos meus dados. Agora, com a internet das coisas, isso fica mais grave ainda, e realmente a gente tem que se preocupar, né, enquanto setor público, com a custódia desse dado, com tudo que vai ser feito. Gente, temos espaço para mais uma rodada de perguntas. Gostaria de passar a palavra. Bom dia. Sou Estilac Xavier, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Lá nós temos equipamentos da Oracle e queremos ampliar. E eu estou discutindo isso porque indiquei uma assessoria no comitê que trata dessas questões dentro do tribunal. Primeiro, sei que eu serei o presidente no próximo período. E a minha discussão com a área técnica de TI, eu tenho feito uma incursão pelo Brasil para olhar especificamente isso, porque tem uma preocupação especial sobre esta matéria, é sobre exatamente a nuvem. A Oracle ofertou uma proposta que equipara-se nos valores a uma compra que nós fôssemos fazer para esses equipamentos. Com a seguinte oferta: nós hospedaremos a nuvem aqui no Brasil. Isso, mas aonde no Brasil? Supõe-se que seja um data center aqui em São Paulo. Supõe-se, né? Eu digo, não, mas eu quero hospedado, eu quero hospedado no Rio Grande do Sul. Porque eu não quero, quando é qualquer problema, ligar para um 0800 e ser passado e não saber com quem estou falando. Se for a máquina aqui na minha cidade, que tem lá um centro de processamento, a Procergs, se der algum problema e não me atender, eu saio daqui a pé e vou lá e vou brigar diretamente com quem está no controle desse negócio. Né? Estou falando dessa experiência porque eu comentava aqui com o meu amigo e colega Clóvis, e aqui o professor Sebastião, que está muito atento ao debate, e o nosso presidente aqui do colégio, né, o Edilson, nós vamos ter que tomar uma medida sobre isso. Né? Agora, alerta que foi feito, acho, pela Fernanda, né, sobre a questão da contratação do TCU, que ficou em aberto a questão da nuvem, né? Eu acho que isso é grave. Eu acho muito grave. Né? E eu não tenho dúvida que a palestra de vocês aqui foi altamente ilustrativa. Não tenho pergunta para fazer. Eu queria fazer essa consideração e agradecer. Obrigado. Não, mas deixa eu falar. Pode falar de novo? Depois. Se deixar, a gente fica falando. Bom dia. Bom dia. Aqui, ó. Aqui. Sou Rodrigo do Espírito Santo, ouvindo atentamente aí as provocações, principalmente as finais. Eu me ponho a perguntar, vocês fizeram a ilustração sobre a grade usando computadores pessoais para fazer uma rede de processamento universal, vamos chamar assim. Nos estados, nós temos alguns serviços, no caso do Espírito Santo, nós temos público, a Prodeste, que tem um serviço de armazenamento numa estrutura. A Prodeste é o ponto do backbone, é um backbone do Estado, tem uma proteção de dados razoável, não tem um tamanho considerável para armazenar, para ser chamado de um call center que tenha suporte para uma nuvem, um data center para ter suporte para um volume de dados muito grande. Mas seria eficiente que nós identificássemos essas estruturas espalhadas nos estados e formasse uma grade da mesma forma, com a mesma lógica? Seria funcional isso para que a gente fizesse essa constituição no Brasil com proteção de dados? Fica a curiosidade aqui a pergunta.
Bom dia, eu sou Cacira, Tribunal de Contas do Mato Grosso. Também não é uma pergunta, ficou mais uma inquietação, depois de ouvir o que vocês disseram, na linha que a gente costuma muito dizer que nós somos a rede de controle, nós temos uma capilaridade de dados muito grande. E depois que a gente escuta tudo isso e que a gente sabe que nós trabalhamos com algoritmos, e, por mais simples que sejam, nós trabalhamos com análises e cruzamentos de dados, eu me senti muito vulnerável e, de certa forma, até irresponsável, porque não existe um embasamento jurídico que a gente tenha em todos os tribunais para nos orientar de forma uníssona a como utilizar esse nosso manancial de dados e de como, de certa forma, utilizar essa modernidade que a gente vem discutindo de forma segura e adequada. Então, eu me senti, de certa forma, assim, desprovida dessa orientação. E, como bem disse o conselheiro, talvez este momento tenha sido muito elucidativo para que a gente possa, no futuro, nos aprofundarmos para uma questão maior de uma lei que nos guie no sentido de utilizarmos as nossas informações de forma segura, responsável e também não abrindo mão dessas tecnologias da inteligência artificial, porque isso é uma coisa sem retrocesso e isso vai continuar, mas que a gente tenha mais segurança. Por exemplo, hoje, quando o senhor disse, onde estão os dados dos municípios? Sim. Os nossos dados, nós temos servidores, temos Oracle, como nós trabalhamos isso? E se, porventura, a gente estivesse trabalhando de uma outra forma um dado, qual seria a responsabilidade perante o fiscalizado que quisesse apenas dizer, olha, esse dado tem que ficar apenas nesse local para essa informação? Será que a gente tem pensado nisso tudo? A gente acha, como vocês sabem, está aqui o TCU com muita informação. Esses detalhes são requisitos que estão dentro dos manuais, das linhas, das trilhas dos nossos sistemas. Mas até que ponto a gente está alertando tudo isso e que nós estamos valorando esses dados como um capital realmente imaterial, um capital possível, inclusive, de mensuração dentro dos nossos balanços. É isso, essa inquietação. Obrigado. Bom, vamos lá. Eu queria começar pelo Rodrigo. É o seguinte, Rodrigo, eu fiz uma pesquisa na universidade com os meus alunos e a gente mapeou 1000 municípios no Brasil usando uma ferramenta muito simples. A gente dava uma ferramenta do Alexa, não sei se você conhece. Ela manda uma requisição para o servidor, onde está hospedado os dados da prefeitura, e ela tem uma resposta. Conforme tem essa resposta, você sabe que a resposta vem o IP, da onde está hospedado, a região do mundo, etc. Que tipo de máquina. Então, nós vimos que os servidores Linux, apesar de não estarem em moda, eles estão em muitos municípios brasileiros, porque, sem dúvida nenhuma, eles são estáveis, mas 38% das respostas vieram do exterior, vieram a maior parte dos Estados Unidos. Significa que aquela parte da estrutura de dados está fora do país. Entende? Os servidores estão fora do país. Se você tiver um problema técnico, infraestrutural, que é quase que talvez nunca tenha, mas pode ter, você vai ter um problema em resgatar esses dados. Você pode ter um problema de latência aumentada, enfim, tem inúmeros problemas. Sem dúvida nenhuma, o maior custo de ter um data center no Brasil é o preço de telecom no Brasil, que é muito mais caro que nos outros países. E o segundo é energia elétrica. O maior custo de um data center é energia elétrica, depois a pessoal. É um data center de nuvem. Mas nós temos que enfrentar esse problema. Nós não podemos virar colônia, onde... Sabe o que está acontecendo agora? Eu vejo... Porque é o seguinte, infelizmente, talvez vocês não concordem, mas eu sou, por honestidade intelectual, sou obrigado a falar. Eu acho que quem forma a opinião do gestor público são as consultorias de TI.
Então, antes chamava Data Warehouse, depois vai mudando de nome e todo mundo vai fazendo. Aí veio Big Data, que nasceu num paper da McKinsey. Aí vai indo, vai indo, vai indo. Nada contra. Mas você tem que ter você tem que saber que isso existe. E aí, sabe o que acontece? Essas consultorias agora falam, não perca o seu tempo contratando cientistas de dados. Sabe o que você deve fazer? Contrate a nuvem da Azure e contrate o Azure Machine Learning. Deixe que nós fazemos as predições melhor do que vocês. Então, além dos dados, eles estão captando a nossa inteligência. Porque eu vou me desarmar de ter cientista de dados, tecnólogos, programadores, e eu passo tudo porque, de fato, sem brincadeira, vamos ser sinceros, eles devem ter muito mais avanços que nós. Agora, nós nunca teremos avanço. A China, que era secundária nisso, hoje é campeã. Por que os Estados Unidos está bloqueando a China? Porque eles estão competindo de igual para igual e em alguns segmentos eles estão na frente. Aí você diz, mas isso não é para nós, garoto. Ah, não é para nós? Vocês sabiam, por exemplo, que os sistemas de aperfeiçoamento de pesquisa de dados foi feito do Google, foi feito por cientistas da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, o que justifica que, no início, a sede operacional do Google no Brasil fosse em Belo Horizonte. Porque eles compraram a empresa, eu posso estar equivocado, chama Acauã, se eu não me engano. Professor Berthier, da Exatamente. Então, na verdade, naquela época diziam para mim no governo federal assim, não, banco de dados a gente não tem a menor chance, sendo que a gente tinha os maiores especialistas aqui em Belo Horizonte. Então tem que parar com essa ideia. Uma vez eu fui apresentar uma proposta tipo as do APP Cívico para o Ministério do Planejamento, o cara começou a gargalhar na minha cara, ficou até meio constrangedor. Aí ele pediu desculpa a um técnico do governo e falou assim, você sabe por quê? Eu jamais vou fazer o que você está falando. Sabe por quê? Eu não vou correr risco. Eu quero um contrato, quem já fez essa licitação, porque eu vou mostrar para o Tribunal de Contas, sabe o que ele vai fazer? Ah, se tem um monte que já fez, está feito. Então eu não corro risco. Então o dinheiro de tecnologia do governo brasileiro é feito para comprar produto estrangeiro, não é feito para desenvolver nossa tecnologia. E isso tinha que ser considerado pelos tribunais de contas. Não como algo bom. Ah, você comprou da Microsoft, a Amazon, é muito bom. Não, você deveria considerar muito ruim. Né? Por quê? Porque nós estamos entregando a nossa inteligência. Bom, desculpa, é uma opinião, eu teria que denunciá-la, porque senão você fica achando... Então eu acho assim, dá para ter um data center conjunto? Dá. Dá, porque você tem redes de alta velocidade no Brasil e tem caminhos diversos. Mas se elas estiverem localizadas aqui, por exemplo, as universidades, que estão entregando seus dados, porque não tem como a USP manter, a Unicamp manter, a Federal do Rio de Janeiro manter. Por que a gente não pega o dinheiro e faz... É que eu estou falando num momento ruim do país, mas a gente faz um data center único das universidades. E hospeda aqui, reduz custo de pessoal, eletricidade. Então eu queria concordar, também fazendo uma observação, e falar para Cassiana, se eu não me engano, Cassira. Cassira, é o seguinte, concluindo, a segurança de dados públicos, até na lei de proteção de dados, exige uma lei outra. Porque você trata mais com dados públicos do que com dados pessoais. Por exemplo, a Receita Federal trata mais com dados pessoais, então tem que ter lá. Agora, mesmo o tratamento de dados públicos, a venda de dados públicos, que não é o caso do Tribunal de Contas, de governos e prefeituras, eu vou dizer uma coisa, eu acho extremamente complicado, deveria ter uma normativa disso, porque dados, hoje, eu posso desanonimizá-los com duas, vamos dizer assim, correlações. Você fala assim, o dado, e aí eu ajudei a montar o projeto de praças digitais de São Paulo, não tinha que coletar dados de ninguém, a Polícia Federal falou que seria preso, trancafiado, porque aconteceria até ocultação de cadáver. Não aconteceu nada, porque ninguém vai fazer um ataque grande a um banco usando uma praça digital com 500K. Ele vai ter que usar proxy anônimo. Bom, vamos parar com isso. É preciso ser muito fantasioso. Só que é o seguinte, aí, o que eu falei? Nada no roteador que está na praça
nada obriga a coletar dado de você e mandar para alguém. Mas você pode fazer essa rotina. Você pode fazer essa rotina. Então, eu coleto, na hora que você conecta um celular numa AP, num access point, ele toma a sua alma. Ele sabe tudo que está no celular, ele pega tudo, ele registra tudo. Aí é o seguinte, você tem que destruir esses dados. Você não precisa fazer isso porque a memória dele é pequena, vai enchendo, os novos vão entrando, vão apagando os velhos. Mas o que eles queriam fazer? Pegar esses dados do MAC address, que só sua máquina tem, e vender. É legal vender. Só que, cara, eu estou vendendo uma coisa que não é o seu dado pessoal, mas é o dado que eu identifico você com um único cruzamento. Então, na verdade, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado e ter normativas cada vez mais de segurança de dados públicos e privados, principalmente quando eles estão. E acho que os tribunais de contas deveriam discutir a nuvem. É a minha opinião. Sim, só para fazer um complemento antes de passar para a Fernanda, só queria deixar claro o seguinte, que o TCU ele tem sim uma contratação de nuvem, mas são aplicações muito pontuais, eu não sei se ficou muito claro da outra vez que eu falei, né? São aplicações muito pontuais. Nós temos o nosso próprio data center, com todas as aplicações que são sensíveis, até porque a gente tem custódia de dados de toda a administração, então a gente tem o Lab Contas e tudo. Os nossos dados sensíveis ficam no nosso próprio data center, parte dos nossos dados estão na nuvem da Microsoft, que é hospedado no Brasil, e uma parte muito pequena fica na nuvem da Amazon. Então, que é uma discussão ainda muito sensível lá no tribunal, e que eu acho que é de interesse de todos nós aqui, né? Então, para encerrar, eu gostaria de passar a palavra para a Fernanda, e a gente vai passar a palestra seguinte. Bom, eu achei que tudo que foi dito é muito importante, né? Todas as questões que foram colocadas com relação às preocupações têm que ser colocadas à mesa, mas é aquilo que a gente já conversou um pouquinho hoje, que é o ineditismo de algumas situações, né? Mas eu vejo que talvez na posição do Tribunal de Contas é também estimular boas práticas dentro disso. E a gente não vai chegar a um momento, a gente não vai chegar a um consenso de boas práticas se não houver um diálogo. Essa questão que o Sérgio colocou, que ela é muito relevante, são essas questões assim, o que é mais barato? O que todo mundo está fazendo? Ah, vamos colocar tudo lá fora? Então todo mundo vai colocar lá fora? Sem uma discussão prévia e, principalmente, considerar novos atores nesse debate. Né? O que eu vejo hoje é o governo cada vez mais, em instâncias de governo, se fechando com relação ao debate e não colocando novos atores aí dentro dessa questão. Então, ao mesmo tempo que a gente tem especialistas na UFMG que determinaram, o Google, né, uma grande empresa, procurar esse expertise e, de repente, o governo de Minas não usou, né, dentro de casa. Né? Então, o que de repente está sendo feito na Unicamp, o que está sendo feito na USP. Então, quer dizer, eu vejo que hoje o tribunal pode ter esse papel de propor novos atores para o debate, que com certeza a gente vai achar uma solução. Eu acho que o terrorismo dos dados que a gente também está vivendo hoje, né, porque a gente não diz só da questão do petróleo, mas a gente também diz do território digital, né, que é a nova guerra, né, o território agora ele não é mais físico, ele é digital, então o que você sabe daquilo, o que você pode fazer, e não são só os dados, são os metadados, né, o que eu tenho de insight dessa movimentação, o que tem insight dessas pessoas. Quando a gente pega a Unicamp, por exemplo, a USP, adotando o Google Classroom, para poder ter toda o pensamento intelectual sendo registrado por produtividade, por indicadores que não são determinados pela academia, e sim por uma empresa, né? Então, só voltando para a empresa. Então, eu penso que hoje o nosso papel não é achar solução exata para alguns desafios que estão começando a surgir e outros que surgirão. Mas a nossa obrigação, sim, trazer novos atores, pessoas para esse diálogo, startups, academia. Eu acho que decisões tão preciosas não podem ficar enclausuradas em salas que, de repente, não tem todos os personagens ali. A gente percebeu isso muito claramente com o TSE. Quando a gente falou de fake news, vamos punir, vamos multar, vamos não sei o quê. E você percebia claramente que quem estava tomando aquela decisão não entendia o caminho de uma fake news. O que é isso? Quem você vai criminalizar? Então, também, de repente, trazendo atores, a gente consegue ter informações também. Bom, gente, em nome do Tribunal de Contas do município de São Paulo, gostaria de agradecer imensamente a Fernanda e ao professor Sérgio pelo debate extremamente qualificado. Obrigado.